Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro Congresso Nacional de Educação Financeira, o CONAEF. Espero que estejam gostando e que possa agregar bastante conhecimento aqui. Meu nome é André Araújo, sou engenheiro geólogo de formação e educador financeiro por vocação, como gosto de dizer. Sou criador e editor do blog andrearaújo.com.br, do qual compartilho artigos sobre finanças pessoais e investimentos. Além disso, também compartilho informações financeiras importantes no Facebook, Instagram e no YouTube. Neste último, posto vídeos semanalmente, neste mesmo formato que você verá essa palestra, de forma simples e didática. Lá, você verá vídeos com dicas de organização financeira e investimentos. Não deixe de ir lá conferir o canal depois, ok? Breve apresentação feita, vamos ao assunto da palestra. Hoje, vamos falar sobre um tema que acredito interessar a boa parte dos brasileiros, a aposentadoria. Mais especificamente, nessa palestra, vou falar sobre a previdência privada. Imagino que você, como bom brasileiro que é, tem suas desconfianças sobre a previdência social do governo, certo? Assim, uma opção que é sempre bem vista pelas pessoas são os planos de previdência particulares. As chamadas previdências privadas têm sido uma alternativa muito comum para quem busca garantir uma aposentadoria segura e tranquila. Porém, por mais que a maioria das pessoas siga por um determinado caminho, nem sempre o que nos é dito como uma alternativa sensata e inteligente é a melhor opção. Com relação à previdência privada, não é diferente. Temos que analisar se esta é realmente uma boa opção, e não apenas seguir a recomendação do seu gerente. Se você se preocupa com seu futuro e tomou a decisão de poupar para sua aposentadoria, esse já é o grande e importante passo. Nessa palestra, vamos falar das modalidades, tributação, tipos, portabilidade, vantagens e desvantagens, além de dicas e informações pertinentes, para que você possa planejar com muito mais segurança sua aposentadoria. Pronto? Então vamos lá. Previdência privada é uma aposentadoria totalmente independente do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e costumeiramente utilizada para complementar os valores pagos pelo governo. Como qualquer outra aplicação deste tipo, a instituição financeira que a administra paga ao investidor juros sobre o capital investido e, deste modo, obtém recursos para realizar suas atividades. Assim como as demais aplicações financeiras, a previdência privada possui riscos. Todas as instituições que trabalham com a previdência privada são fiscalizadas pelo Banco Central e regulamentadas pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, órgão do governo federal responsável pelos seguros particulares. É possível descobrir se uma seguradora é confiável através do site da SUSEP, www.susep.gov.br. Previdência social versus previdência privada. As principais diferenças práticas entre a previdência privada em relação à aposentadoria oferecida pelo governo são, primeiro, a liberdade para decidir o quanto contribuir e a periodicidade das contribuições. Por exemplo, é possível investir R$ 100 por mês ou R$ 500 por ano. Obviamente, o valor recebido é proporcional ao investido. Segundo, não existe idade mínima para iniciar as aplicações, podendo ser feitas para uma criança pelos seus pais. Terceiro, é possível resgatar todo o valor investido. Porém, é preciso ficar atento às regras e taxas aplicadas. Modalidades. Existem duas modalidades distintas de previdência privada, da qual se pode aplicar. A primeira é o Plano Gerador de Benefícios Livres, o PGBL, e o segundo é a Vida Gerador de Benefícios Livres, o VGBL. Vamos explicar cada um deles. De maneira objetiva, o PGBL pode trazer o benefício fiscal na declaração do imposto de renda durante o período de acumulação. Explico. Os valores investidos no plano podem abater até o limite de 12% da base de cálculo na declaração anual do imposto de renda. Ou seja, se você possui rendimentos tributáveis de R$ 100 mil no ano e contribuir com R$ 12 mil para seu PGBL, você pagará imposto de renda referente a apenas R$ 88 mil. Isso deve gerar uma restituição de imposto de renda de 27,5% do valor aplicado no PGBL naquele ano, ou cerca de R$ 3 mil. É como se esse dinheiro voltasse para você no momento da restituição. Porém, a desvantagem do PGBL é que no resgate ou pagamento do benefício, o imposto de renda incide sobre todo o montante, rendimento mais aporte. Neste caso, cabe avaliar os rendimentos anuais para saber se o PGBL é a melhor opção. O que tem que ficar claro é que sua renda ao longo do tempo provavelmente irá mudar. Assim, a modalidade interessante hoje pode não ser no futuro. Logo, vale a pena refletir e analisar, no papel, se o PGBL realmente é a melhor opção para você. Os valores investidos no VGBL não são dedutíveis no imposto de renda.
Porém, no momento do resgate, o imposto de renda incide apenas sobre os rendimentos, não sendo tributadas as contribuições realizadas. Para rendimentos anuais pequenos, do qual é isento de imposto de renda ou possui uma tributação baixa, e para quem quer aplicar mais de 12% da renda em previdência privada, o VGBL é normalmente mais indicado. Tributação. Independente da modalidade escolhida, existem dois tipos de regime tributário, o progressivo e o regressivo. O regime progressivo é aquele que você será tributado pela sua renda tributável total, aquela que incide sobre salários e chega a 27,5%, conforme tabela a seguir. O nome progressivo vem do fato de que quanto maior o valor resgatado, maior a alíquota do imposto. Ao optar por esse regime tributário e decidir por receber sua previdência privada em forma de renda mensal, você será tributado segundo a alíquota de imposto de renda vigente na época, que varia de isento a 27,5%. Caso decida pelo resgate do valor total, aí não tem choro, será tributado em 27,5%. Ou seja, esse tipo de regime tributário é o ideal para ser resgatado quando suas fontes de renda tributáveis secarem e você pretende resgatar da previdência privada mensalmente, quando se aposentar e parar de trabalhar. Geralmente, a tributação progressiva não é a mais indicada, pois depende de vários fatores que podem mudar ao longo do tempo. Além disso, o ideal é perseguir os regimes tributários que tragam ganhos mais óbvios e certos com o passar do tempo, e não o contrário. Já a tributação regressiva é aquela que a alíquota começa no nível mais elevado, em 35%, e cai com o passar do tempo. A alíquota diminui 5% a cada 2 anos, até atingir 10% para as aplicações superiores a 10 anos. Essa tabela é um resumo das alíquotas em função do tempo. Em geral, essa é a escolha mais vantajosa, pois depende apenas do tempo que o recurso ficou aplicado. Ela não depende das suas outras rendas e a alíquota cai com o tempo. Mas que fique claro, se aportei durante 20 anos e decido resgatar hoje, teremos a seguinte situação. Os aportes dos primeiros 10 anos serão tributados em 10%, os aportes do ano 10 ao 12 serão tributados em 15%, e assim sucessivamente, até os aportes dos últimos 2 anos, do qual serão tributados em 35%. Muita gente negligencia essa informação, achando que vai resgatar tudo pagando apenas 10% de imposto de renda. E não é bem assim que funciona na prática. Vale se ater a isso na hora da escolha. Taxas. Uma das principais desvantagens relativas às aplicações de previdência privada são as altas taxas cobradas pelas instituições financeiras. Em geral, podem ser cobradas 3 taxas diferentes: taxa de carregamento, taxa de administração ou de gestão, taxa de saída. A taxa de carregamento é o percentual do valor que você aplica que é cobrado pela instituição para que você invista nela. Portanto, caso você aplique mensalmente, digamos, R$1.000 na Previdência, acumulará no final de um ano, e sem considerar os rendimentos dos fundos, entre R$12.000 para uma taxa de 0% e R$11.400 para uma taxa de 5%, média do mercado. A taxa de gestão varia no mercado nacional de 0,5% a 4% ao ano e incide sobre o patrimônio acumulado no fundo. A taxa de saída é cobrada no momento do resgate e costuma ser algo em torno de 0,4% em relação ao valor acumulado. Algumas empresas optam por não cobrar a taxa de saída sobre o resgate das aplicações. Tipos de planos. Além das escolhas da modalidade de tributação, você também precisa escolher que tipo de investimento terá. Isso está diretamente relacionado com o nível de risco e retorno que você terá no seu investimento. Os recursos de um plano de previdência privada, seja ele PGBL ou VGBL, são aplicados em um fundo de investimento. Geralmente, os planos de previdência privada são apresentados apenas tendo-se em consideração o risco pelo qual o contratante está disposto a correr, baixo, médio ou alto. De maneira geral, os planos de previdência podem investir de 4 maneiras distintas. Renda fixa CDI Selic, fundo que aplica em títulos atrelados à taxa Selic, indicado para aqueles que estão próximos do resgate ou do recebimento da renda, por buscar a preservação do capital, risco considerado baixo. Renda fixa inflação, fundo que aplica em títulos indexados pela inflação, risco baixo moderado. Fundos multimercado, fundos que investem no máximo 49% de seus recursos em renda variável, ideal para quem tolera correr risco com o objetivo de alcançar melhores retornos a médio e longo prazo, risco considerado alto. E fundos dinâmicos, que são fundos multimercado com alocação dinâmica, que são mais agressivos no início e se tornam mais conservadores ao longo do tempo. Os fundos dinâmicos investem em renda fixa de curto e longo prazo, inflação e renda variável.
o risco é considerado de moderado a alto. Você pode, a cada 60 dias, mudar o tipo de investimento. Em outras palavras, pode escolher e trocar ao longo do tempo, de acordo com a rentabilidade e o risco que está disposto a correr. Portabilidade. Uma informação importante acerca da previdência privada é que é possível mudar entre um fundo e outro. É a chamada portabilidade. Algumas características da portabilidade. Pode ser feita a partir de 60 dias após a contratação e quantas vezes quiser durante a acumulação. Porém, pode ser preciso respeitar um período de carência estipulado por cada instituição no momento da contratação. A portabilidade, uma vez requerida, é realizada em até 5 dias úteis. Pode ser interna, na mesma instituição, ou externa, entre duas instituições diferentes. O pedido deve ser feito para a instituição de destino. Ela entra em contato com a instituição responsável pelo seu plano atual e realiza o processo. Não há incidência de imposto de renda na portabilidade. De maneira geral, também não há custos, apesar de poder haver cobrança de taxa de carregamento de saída. Não é permitido mudar a modalidade da previdência privada, ou seja, a portabilidade deve ser feita de um VGBL para um VGBL, ou de um PGBL para outro PGBL. Caso queira mudar a modalidade, você terá de resgatar e realizar um novo investimento, o que pode inviabilizar a portabilidade devido à incidência de imposto de renda. O regime de tributação só pode ser alterado de progressivo para regressivo, o contrário não é permitido. Também é possível pedir a portabilidade de um plano de previdência fechado para outro plano, fechado ou aberto. Neste caso, a carência mínima é de 3 anos de permanência no plano original. Um pequeno parênteses aqui. Os planos de previdência fechados são aqueles oferecidos por empresas a seus funcionários, os fundos de pensão, ou entidades de classes profissionais da categoria. No caso dos fundos de pensão, a portabilidade só pode ser pedida se o beneficiário não tiver mais vínculo empregatício com a empresa que ofereceu o plano de previdência como benefício. Observações pertinentes. Existem algumas peculiaridades que não são muito divulgadas por aí, que acho pertinente comentar aqui com vocês. Normalmente, na contratação do plano de previdência, é estipulado um tempo de contribuição. Em outras palavras, até qual idade pretende contribuir. Varia de caso a caso, mas vamos imaginar que seja 65 anos. Quando chegar aos 65 anos acordados, você terá duas opções: resgatar todo o valor do fundo ou receber uma renda mensal. No primeiro caso, o montante acumulado é transferido, descontado os impostos e taxas, para você e você faz o que quiser com o dinheiro. No segundo caso, é feito um cálculo tendo como base o montante acumulado e a expectativa de vida, de forma que se define que você receberá um valor X por mês, durante Y anos. Vamos imaginar, com valores hipotéticos, que seja R$5.000 por 20 anos. Caso se passem os 20 anos e você ainda esteja vivo, o dinheiro simplesmente acaba. Dessa forma, não haverá renda mensal para os demais anos de vida. Caso venha a falecer durante os 20 anos de recebimento, o dinheiro restante no fundo irá para os beneficiários ou herdeiros. Porém, se ao contratar o fundo você não deixar um beneficiário, o valor fica para a seguradora. Um outro caso é o de falecimento durante a fase de acumulação, no nosso exemplo, antes dos 65 anos. Neste caso, os recursos acumulados no plano de previdência serão revertidos para os beneficiários designados, sem passar por inventário. Eles terão desconto de imposto de renda e podem estar, em alguns estados, sujeitos ao TCMD, imposto que recai sobre a herança. Caso o titular faleça sem ter indicado beneficiários, metade dos recursos do plano de previdência será paga para o cônjuge não separado judicialmente. A outra metade será dividida pelos herdeiros, obedecida à ordem de vocação hereditária estabelecida em lei. Vantagens e desvantagens. Se você está me acompanhando, deve ter percebido que existem vários pormenores a serem considerados na hora de contratar um fundo de previdência privado, não é mesmo? Para ajudar, vou resumir as principais vantagens e desvantagens deste tipo de aplicação. Principais vantagens. Muitas empresas possuem um plano de previdência especial, no qual elas contribuem com algum valor além do que você contribui. Exemplo, o dobro da aplicação. Para cada R$1 investido, a empresa acrescenta mais um. Neste caso, muito provavelmente, a previdência é uma boa opção, desde que você contribui somente até o valor que a empresa se propõe a contribuir a mais. Mas é sempre válido saber claramente quais as condições para manter este tipo de benefício, que às vezes são os de trabalhar a vida inteira e se aposentar pela mesma empresa. Pode haver benefício fiscal em alguns casos, para uma faixa de renda específica e aderente ao PGBL. Possibilidade de alíquotas de imposto de renda menores, de até 10% para aportes com prazos maiores de 10 anos, no regime regressivo. E diferentemente dos fundos de investimento tradicionais,
os fundos de previdência não possuem um come-cotas, que é a antecipação do imposto de renda a cada 6 meses. Isso faz com que os juros compostos atuem sobre um montante maior, aumentando a rentabilidade no longo prazo. Em caso de falecimento do titular, o montante disponível na previdência privada vai direto para os beneficiários, não precisando passar por processo de inventário. Principais desvantagens: baixa rentabilidade. A grande maioria dos fundos de previdência privada do mercado hoje possui uma rentabilidade comparada à poupança. Claro que existem exceções, portanto, é preciso pesquisar e avaliar bem antes de contratar. Risco: diferentemente das aplicações em renda fixa, as aplicações em previdência privada não possuem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Ou seja, se a seguradora quebrar durante a fase de recebimento, você perde tudo. Na fase de acumulação, por se tratar de um fundo, é possível, mas não garantido, que outra instituição assuma e você não perca o valor investido. Taxas elevadas. Assim como no caso da rentabilidade, a grande maioria dos fundos de previdência privada no mercado hoje praticam taxas de administração e carregamento elevadas, o que corroem todos os benefícios que possa ter ao longo do tempo. De novo, vale a pesquisa e a atenção aos detalhes na hora de contratar. Investimento engessado. Por se tratar de investimento de longo prazo, visando a aposentadoria, caso você precise resgatar o dinheiro de forma antecipada, você deve até conseguir, mas é bem provável que perca dinheiro devido a taxas e imposto de renda elevado. Portanto, o investidor tem que ter consciência de que se trata de investimento de longuíssimo prazo. Custo de oportunidade. De maneira geral, caso optasse por montar sua própria aposentadoria, investindo, por exemplo, na renda fixa, há grandes chances de você conseguir uma rentabilidade superior à da previdência privada. Além disso, questões de taxas, impostos e liquidez podem fazer a diferença, caso, no meio do caminho, opte por resgatar os valores investidos. Vale a pena? Para responder essa pergunta, é preciso ter consciência de que existem previdências privadas e previdências privadas. Além disso, existem diferentes perfis de investidor e objetivos. De maneira geral, olhando para a maioria dos fundos existentes no mercado hoje, posso dizer com segurança que a maioria deles não vale a pena. Porém, não posso afirmar que uma previdência privada será sempre ruim. Existem produtos bons para certos tipos de pessoas. O problema maior é a falta de conhecimento e a falta de pesquisa, de forma que alinhe o produto com os objetivos de cada um. Além disso, é preciso avaliar qual modalidade de previdência vai adotar, PGBL ou VGBL, qual regime de tributação vai adotar, a progressiva ou regressiva, e qual risco está disposto a assumir, além de avaliar as taxas presentes, entre outros fatores. O ideal é que procure fundos que não possuem taxa de carregamento da entrada, além de taxa de administração de até no máximo 2%. Para a maioria das pessoas, o VGBL com regime de tributação regressivo é a melhor opção. Além dos grandes bancos, existem outras empresas gigantes que possuem fundos de previdência privada, como a Icato, a Mafre, a Sul América, etc. Vale a pena analisar e comparar todas elas, a fim de saber se investir em previdência privada é para você. E o que fazer? Caso tenha uma previdência privada e queira saber se ela realmente vai de acordo com seus interesses, ou mesmo se pretende contratar uma, mas não sabe bem qual escolher, existe uma solução para você. Existe um aplicativo para smartphone chamado App Previdência, que permite criar um plano do zero, ou verificar se seu plano de previdência privada atual está com um bom resultado perante as demais opções de mercado. O app permite também o contato direto com assessores que podem te ajudar com dúvidas específicas, tudo gratuitamente. Infelizmente, o aplicativo, por enquanto, só está disponível para usuários do sistema Android. Porém, os desenvolvedores garantem que em breve estará disponível também em iOS. Vale a pena fazer as simulações e verificar qual é o melhor plano para você. O ideal é que você estude e entenda um pouco sobre investimentos. No meu blog e no canal do YouTube, eu tenho bastante coisa que pode te ajudar. A partir daí, recomendo que faça você mesmo sua previdência, escolhendo ativos com prazos de vencimentos condizentes com a sua intenção de aposentadoria. Garanto que terá uma rentabilidade muito maior, afinal não irá ter despesas com taxas. Além disso, os fundos de investimento das previdências privadas, de maneira geral, investem em ativos que você tem toda a capacidade de investir por conta própria. Ou seja, você paga caro para alguém investir, muitas vezes, pior do que você. Recapitulando, nessa palestra vimos o que é previdência privada e todas as suas particularidades. Agora, você está apto a avaliar com segurança um fundo deste tipo antes de contratar. Vimos alguns casos específicos relevantes, além das principais vantagens e desvantagens de investir em uma previdência privada.
Para encerrar, eu, André Araújo, espero que tenha gostado da palestra e do vídeo e que, principalmente, tenha aprendido um pouco mais sobre o assunto, de forma que possa aplicar o conhecimento adquirido aqui na sua vida. Qualquer dúvida que venha a ter sobre este ou outros assuntos, pode entrar em contato comigo. Será um prazer te ajudar. Meu e-mail é o contato@andrearaújo.com.br. Mas, se preferir, pode entrar em contato através das minhas redes sociais, seja pelo Facebook, pelo Instagram ou mesmo pelo YouTube. Procuro responder, dentro do possível, a todas as mensagens, ok? Espero, do fundo do meu coração, que este conteúdo e dos demais palestrantes agregue bastante valor para você e que você consiga tomar decisões inteligentes sobre o seu dinheiro, para que consiga construir e proteger seu patrimônio ao longo do tempo. Um grande abraço e até a próxima!